Tá dado play, seja bem-vindo a mais um vídeo. Advogado, hoje eu quero conversar com você sobre os 3 tipos de serviços jurídicos que eu acredito que você deve oferecer no teu escritório se você quiser sobreviver pelos próximos 3 anos. E o contexto desse vídeo é exatamente porque a gente está em dezembro. Esse é o momento ideal para você começar a fazer o planejamento do modelo de escritório que você deseja para 2026. Não menos importante, eu acredito que é nesse momento também que você tem que decidir os rumos que você quer traçar e os objetivos que você deseja alcançar no seu escritório para conseguir, a partir daí, alcançar as tuas metas. Primeiro de tudo, essas metas elas vão ter que levar em consideração tempo, elas vão ter que levar em consideração faturamento e tem que levar em consideração principalmente o produto, o serviço que você vai oferecer, bem como também os canais de prospecção, os canais de venda que você vai utilizar para atingir esse objetivo. Nesse vídeo especificamente a gente vai se ater ao serviço, ao produto jurídico que você vai oferecer aí no teu escritório. Então bora lá, para que você comece em 2026 já com os 2 pés na porta, já conseguindo alcançar aí melhores resultados desde o início. Vamos contextualizar o que é um produto jurídico para que você consiga entender e a partir daí a gente traçar quais são os três tipos, inclusive quais são as teses validadas que você deve utilizar para cada um desses tipos de serviço. Um produto jurídico, ele nada mais é do que, eu costumo falar, um Dorflex da advocacia. O que é que isso significa? Que quando você está com uma dor, quando você está com um problema, está com uma dor de cabeça, você vai lá na farmácia, compra um Dorflex, compra um paracetamol, toma esse remédio e ele vai resolver aquela tua dor de cabeça. Da mesma forma, quando o cliente está com problemas jurídicos, quando ele está precisando de algum amparo, de alguma solução de um advogado, ele vai buscar um advogado que seja especialista naquele assunto, que consiga resolver o problema dele, tendo autoridade para isso. E o teu escritório, ele tem que estar preparado para recepcionar esse lead, para recepcionar esse potencial cliente, se de fato ele se encaixa dentro da tua persona, do teu perfil ideal de cliente. Então, você já entendeu que um produto jurídico, ele é isso, ele é um serviço jurídico direcionado a resolver uma dor específica que o teu cliente ele está passando ali naquele momento. Agora vamos lá, eu gosto de dividir produtos jurídicos em 2 tipos de produtos, dentro de um grupo chamado teses validadas. O que são as teses validadas? São demandas em que elas constituem ali 3 características em comum. Elas são muito boas no marketing para prospecção desses leads, ou seja, quando você desenha e estrutura toda a tua campanha, tu consegue atingir o teu ICP, a tua persona, o teu perfil ideal de cliente da melhor maneira possível, fazendo com que essas pessoas tenham as características necessárias para entrar em contato com o teu escritório e conversar com o teu time de vendas, com o teu time comercial. Quer você tenha um time ou então seja você mesmo a pessoa que vai fazer esse atendimento. Então, o que seria ser bom no marketing? Ter essas características. E eu vou até me aprofundar um pouquinho mais. Quando a gente vai trabalhar através do marketing jurídico, especificamente através do tráfego pago, a gente vai trabalhar com 5 perfis comportamentais. Quem tem interesse no assunto, quem entra em contato, quem efetivamente conversa, quem recebe proposta e quem fecha contrato. Na tua produção de conteúdo, você pode focar no 5, mas quando você trata da prospecção de leads, de potenciais clientes que vão chegar ali no teu WhatsApp para conversar, é importante que você foque nas 2 últimas personas, aquelas que recebem proposta e as que fecham contrato, porque o perfil comportamental delas se adequa àquilo que você está buscando, conversar com um público mais qualificado e fechar os contratos com uma taxa de conversão maior. Se você for fazer sozinho, leve em consideração essas informações. Se você for contratar uma agência de tráfego pago, de marketing jurídico, ou enfim, até mesmo um gestor diretamente, pede para ele te explicar se ele trabalha com esses perfis comportamentais e principalmente qual é o tipo de perfil comportamental que ele mais gosta. Por que eu falo isso? Os 2 últimos perfis que eu te recomendei, quem recebe proposta e fecha contrato, a quantidade de pessoas desse público é muito menor, a qualidade é muito maior e a taxa de conversão é muito maior. Porém, você tem ali um lead um pouco mais caro. Já quando você vai trabalhar com os 3 primeiros perfis comportamentais, você tem um público muito maior, o custo muito mais baixo, mas a qualidade é péssima e a taxa de conversão é extremamente baixa. Então, levando em consideração isso daqui,
para você é muito ruim trabalhar com os 3 primeiros perfis comportamentais. Já para as agências, para as empresas, é muito cômodo, porque no dia que você for reclamar que você não está fechando o contrato, elas vão dizer, não, mas eu estou mandando aí para você todo dia 20, 30 pessoas para você conversar no WhatsApp, então o problema está no teu comercial. Só que o que é que você vai fechar, como é que você vai fechar com um contrato com quem não tem direito, com quem só manda mensagem para tirar dúvida, para reclamar que o advogado não está respondendo, para mandar mensagem dizendo que vai salvar o teu contato, gente que manda mensagem e nunca mais responde, que eu chamo de fantasma. Então, assim, quando você vai trabalhar com essas teses validadas, você tem que levar em consideração que o produto que você vai explorar, ele tem que estar dentro desses 2 perfis comportamentais. A tua campanha ela tem que trabalhar para esses 2 perfis comportamentais, de receber proposta e fechar contrato, para que ele seja bom no marketing. Então, a gente passou pela primeira característica da tese validada, é boa no marketing. Agora a gente vai para o segundo, tem que ser bom no comercial. Ou seja, quando você for iniciar o atendimento daquela pessoa, ela tem que ser boa de fechar contrato. Ela tem que ter as características de conseguir conversar, guiar toda aquela conversa, você fazer as perguntas corretas, usar spin selling, usar o bunch, por exemplo, para saber se aquela pessoa tem todas as características e tem o perfil comportamental e tem o perfil de interesse que você espera no teu escritório para que de fato você consiga fechar esse contrato. Então, quando for lá o seu pré-vendedor, o seu atendente, ou o seu closer, o SDR, enfim, quem quer que seja dentro da tua estrutura, depois eu posso até fazer um vídeo sobre como deve ser a estrutura do teu escritório, desde o jurídico até o comercial, por exemplo, mas dentro da tua estrutura do comercial, quando essa pessoa chega, ela tem que passar por um funil de qualificação. Então ela vai ali conversar para se apresentar, depois ela vai fazer uma pré-qualificação, depois disso, tirando essas dúvidas, ela vai passar por uma fase de DI, onde você vai identificar se de fato tem ou não o perfil financeiro e o perfil de interesse para contratar os seus serviços naquele momento em específico. Você vai explicar o direito, vai quebrar as objeções jurídicas, vai quebrar as objeções financeiras depois de passar a proposta, e a fase de validação, onde você vai fechar esse contrato, fazendo ali a assinatura e o pagamento. Então ele vai seguir por um funil, por essa etapa ali dentro do teu escritório no momento do comercial. E uma das principais coisas que pode acontecer, principalmente se você for trabalhar a nível Brasil, é que essa contratação ela se dê de forma virtual. Então, por conta disso, especificamente, existem demandas que valem a pena você trabalhar no tráfego pago e outras demandas que não valem a pena você trabalhar no tráfego pago se você deseja escalar o teu escritório, se você deseja atingir bons objetivos. Vamos lá, vamos dar um exemplo claro aqui para você entender. Dentro do previdenciário, eu vou trabalhar com o BPC. O BPC eu posso trabalhar com BPC autista, por exemplo, eu posso trabalhar com BPC idosos. Por que eu considero o BPC autista uma tese validada? Porque você consegue conversar com um público qualificado, então ele é muito bom no marketing, ele atrai as pessoas qualificadas, principalmente ali os pais, as mães, os responsáveis. Você consegue fazer toda a parte comercial, conversar com essa pessoa, fechar o contrato, pegar a documentação e dar continuidade ali no processo. E quando vai para a parte jurídica, em grande maioria dos casos, os processos são julgados procedentes. Então, une as 3 características, o BPC autista. Já quando é o BPC idoso, ele tem as 2 características principais ali, de ser bom no marketing e ser bom no jurídico, mas é muito ruim de fechar contrato online com a pessoa idosa pela própria característica da dificuldade de fechar esse contrato. Então, por conta disso, por exemplo, o BPC idoso não é uma tese validada, enquanto o BPC autista é uma tese validada. Então a gente passou aqui pela parte comercial, e é exatamente na parte comercial que, por exemplo, o BPC idoso pega, por conta do fechamento de contratos, da dificuldade que se encontra ali. Passamos pela fase 2 do que é uma tese validada. Ela é boa no marketing, ela é boa no comercial, chegou no jurídico. Quando vai para o jurídico, você não vai ficar vendendo areia no deserto. Você tem que vender uma demanda que você sabe que tem futuro e que tem uma grande probabilidade de êxito quando você vai para o jurídico, para que você consiga transmitir para esse cliente não só uma autoridade, confiança, credibilidade, mas também que o seu nome seja reconhecido e você seja indicado por ser um advogado que ganha os processos. Então, tendo ali teses, doutrinas, jurisprudências que sejam benéficas, que façam valer a pena entrar com essa ação, também esse produto jurídico ele vale a pena de se trabalhar dentro dessas teses validadas. E aí, dentro dessas teses validadas, a gente pode segmentar de 2 formas. As teses validadas que vão te gerar honorários iniciais e as teses validadas que vão te gerar quantidade
de processo suficiente para que lá na frente você receba, através de um acordo, um alvará, um RPV, uma sentença, demandas ali, valores para o teu escritório, né, que consigam construir um caixa com o passar do tempo. Algumas demandas, como por exemplo as demandas de ações de ganho rápido, você vai cobrar honorários iniciais, e as ações que você vai trabalhar no êxito vão te dar quantidade suficiente para a construção de caixa no médio e longo prazo. Conversamos aqui agora o que é uma tese validada, vamos partir para quais são os 3 tipos de demandas que você tem que ter no seu escritório se você quiser sobreviver pelos próximos anos. O que eu defendo? Que todo escritório ele tem que ter dentro da prateleira de produtos 3 tipos de serviço. Em primeiro lugar, os serviços que vão te dar caixa, que vão te dar fluxo de giro dentro do escritório, para que você consiga pagar as contas, se pagar, fazer os investimentos e consiga manter os custos fixos e variáveis do teu escritório. Vão ter as demandas de construção de caixa no médio e longo prazo, que são principalmente aquelas demandas que você vai trabalhar no êxito, e tem também as demandas de gordura, que são aquelas demandas que vão te dar grandes valores logo de cara e você vai conseguir colocar ali muito caixa para te trazer uma segurança maior no escritório. Dentro de cada um desses tipos de demandas, você consegue segmentar as áreas de atuação. Então é uma forma de você conseguir pensar também qual vai ser o teu modelo de escritório. Se vai ser um modelo de escritório que vai ser focado em um nicho, em uma área, se vai ser um modelo de escritório que vai ser focado no cliente especificamente, tu vai ajudar ele com todas as áreas do direito relativas aos problemas que ele tem, ou se vai ser um tipo de escritório meio que um full service, em que você consegue trabalhar entregando todas as demandas necessárias em todas as áreas do direito. E para isso, normalmente, você vai precisar de um time muito maior. Agora vamos lá dividir como que você consegue, dentro de cada um desses tipos de perfis de produtos jurídicos, na sua prateleira de produtos, consegue se organizar para trabalhar da melhor maneira possível e qual deve ser o momento que você consegue escolher com qual deles trabalhar. O primeiro que eu entendo que você deve ter no seu escritório são aquelas demandas de capital de giro. São aquelas demandas ali em que você vai conseguir cobrar honorários em média de 500 até 2.000, 3.000 reais de entrada, para que você consiga ir fazendo uma construção de caixa. Você vai fechar em torno ali, às vezes, de 5, 10, 12 contratos, 15 contratos em média por mês. E com base nisso, você vai conseguir manter as suas contas. Você vai conseguir ir construindo um caixa de uma forma mais lenta, mas você vai construindo esse caixa, vai pagando os teus custos fixos, os teus custos variáveis. E isso te permite trazer maior segurança para a tua ação profissional. Permite te trazer ali um conforto com relação todo dia que eu acordo para trabalhar, eu tenho que me preocupar como é que vai ser o mês que vem? Não, quando você escolhe trabalhar com essas ações de caixa rápido, essas ações de ganho rápido, em que você consegue cobrar esses honorários iniciais de 500 reais até 3.000 reais, tu consegue ter uma previsibilidade, uma recorrência maior nos teus contratos, na tua parte financeira, e isso traz uma segurança para que você consiga se programar, planejar, fazer um planejamento de médio e longo prazo para o teu escritório e até mesmo um planejamento de curto prazo. O segundo tipo de demanda que eu acredito que você deve ter, depois que tu já construiu essa certa estabilidade dentro da tua advocacia, são demandas em que você consiga faturar para o futuro. Ou seja, você consiga fazer uma construção de caixa, um faturamento de médio e longo prazo. E para esse tipo de demanda, normalmente você vai trabalhar ou com um previdenciário ou com um trabalhista, que você vai cobrar ali seus 30% no êxito, certo? Com base nisso, tu vai fechando mais processos, até porque a taxa de conversão de demandas que você não cobra honorários iniciais, ela é muito maior. E aí você vai lá, fechou, vamos supor que tu fechou ali teus 50 mil de faturamento, tá? Teus 20 mil de faturamento que seja. Eu não vou falar em números estratosféricos aqui não, só quero que tu entenda o contexto. Vamos supor que cada processo ali de reconhecimento de vínculo que tu fechou rendeu para ti uma média de 5.000 reais. E tu fechou 10 processos, tu faturou naquele mês uma média de 50.000 reais, tá? Vamos usar este exemplo. Partindo desse pressuposto, se todo mês tu fechar 10 contratos desse, todo mês tu vai estar colocando para o futuro, provisionando ali 50.000 reais.
Porém, você tem que sobreviver durante esse período, às vezes 10 meses, 12 meses, 15, 18 meses, para que você consiga receber esses valores. Só que quando esses valores começarem a sair, através ali da sentença, dos alvarás, você começa a ter um caixa bem legal entrando no teu escritório. E aí isso vai trazendo um volume maior de valor para o teu escritório, dentro do teu caixa, dentro da tua conta. Isso traz ainda mais segurança e possibilidades de você se programar para o futuro, às vezes até fazer uma repartição de lucros com você, com os teus sócios, com o time que trabalha contigo. Então é isso que com o passar do tempo vai te consolidando no mercado, trazendo mais segurança para que as instabilidades e as intempéries da advocacia não te afetem tanto a ponto de, por exemplo, você quebrar. Outra possibilidade, depois que você já tem as ações de ganho rápido e você já tem as ações de construção de caixa no longo prazo, é você trabalhar com as ações de engorda. Normalmente essas ações de engorda, eu gosto de utilizar o exemplo da uso capião, que é uma demanda em que você vai cobrar normalmente ali acima de 10, 15, 20 mil reais para entrar com essa ação. Inventário, por exemplo, ou seja, demandas que você consegue cobrar valores altos, que essas pessoas vão pagar ou à vista para fazer logo um aumento de caixa rápido, ou então elas vão pagar de forma parcelada, mas o valor da parcela ainda é um valor alto. Então tu consegue ter uma certa previsibilidade e recorrência dentro do teu escritório com relação ao teu faturamento, aos valores provisionados, aquilo que tu vai receber com o passar do tempo. O ideal é que você comece com as ações de ganho rápido, as ações de construção de caixa, depois você vá para as ações de médio e longo prazo, que o custo com prospecção de contratos desse tipo é mais baixo, e depois você vá para as ações de engorda, certo? Agora, se você já quiser e já tem um dinheiro maior no seu caixa, você pode fazer o contrário. Começa com as ações de ganho rápido, depois as ações de engorda e depois as ações de construção de caixa de médio e longo prazo. Esses são os 3 produtos que eu acredito que você tem que ter dentro da tua prateleira de produtos jurídicos aí no seu escritório para que você consiga, para os próximos 3, 4, 5 anos aí, se consolidar na tua advocacia, trabalhar com muito mais tranquilidade, com muito mais eficiência, e aí pensar se você vai querer ter um escritório de médio porte, um escritório de grande porte. Dependendo de qual é o modelo de escritório, tu não vai conseguir trabalhar com as 3. Às vezes, se você for hiper nichado, vai ser muito mais fácil você trabalhar somente com as demandas ali de engorda ou com as demandas de caixa rápido e aquelas de construção de caixa de longo prazo. Então, depende. Agora me conta o que é que você achou, me conta se você concorda, me conta qual é o teu ponto de vista, o que é que você faz aí no teu escritório para a gente conversar um pouquinho a respeito dos produtos jurídicos, das teses validadas, dos modelos de cobrança de honorários. Eu construí eu estou bem entusiasta com relação ao estudo do uso da IA dentro da advocacia, e uma coisa que eu fiz recentemente foi criar o MicroSAS. O MicroSAS é um pequeno software ali que tem um objetivo específico de resolver uma dor específica. E um dos principais problemas que eu observava era a dificuldade de precificação de honorários na advocacia. E aí, partindo dessa dor, eu criei uma calculadora ali de precificação de honorários. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. É gratuito para você testar, validar. Eu ainda estou aprimorando ela, então se você tiver alguma sugestão, fala comigo também para que a gente consiga tornar ela cada vez melhor e cada vez mais prática para a nossa classe. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.